E o preço dos combustíveis foram reajustados, tudo de uma vez só. Foi a cobrança do ICMS e o reajuste no diesel pela Petrobras que vinham ficando cada vez mais defasados aí em relação aos preços internacionais. A gente vai entender agora esse cenário com o Marcelo John, que é advogado tributarista do Schiffler, da Schiffler, é isso mesmo, advocacia, me corrija se eu estiver errado aqui na pronúncia. Marcelo, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui à nossa programação do CNN Money. Bom dia, Débora, tudo bem? Perfeita, a pronúncia é essa mesmo, Schiffler Schiffler. Advocacia. Ah, perfeito, então ótimo. Bom, vamos lá, eu já quero começar tentando entender, ou querendo, na verdade, que você nos explique melhor, Marcelo, as principais razões para o aumento do ICMS. Sobre esses combustíveis agora, né? Como que essa medida se alinha à política tributária estadual e federal? E mais, essa foi uma decisão judicial que o governo federal ele conseguiu. Eu queria rememorar isso para os nossos telespectadores e para poder tentar explicar um pouco do porquê que agora a gente tem esse aumento do ICMS sobre os combustíveis, aumento esse que já vinha sendo feito de forma gradativa, não é isso mesmo, Marcelo? Então, Débora, nós tivemos uma alteração legislativa desde 2022, né? Então, desde o ano de 2022, tivemos uma alteração na legislação do ICMS e o valor desse imposto ele deixou de ser cobrado com base num percentual sobre o preço do produto e passou a ser definido por um valor fixo pelo litro de combustível. Nessa modelagem, né, nós temos o CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que ele é um órgão que ele reúne os secretários da Fazenda dos estados. E esse órgão ele é responsável por determinar o valor do ICMS por litro de combustível que vai ser válido para todo o território nacional. Então, por que nós observamos, né, desde o último dia 1º, que houve um aumento no preço da gasolina, por exemplo, né? Justamente porque entrou em vigor o convênio do CONFAZ, que elevou o valor do ICMS por litro de gasolina. Esse aumento foi aprovado em outubro do ano passado e passou a valer agora em fevereiro, né? Então, para fins de comparação, essa medida que entrou em vigor define o valor do ICMS por litro de gasolina de R$ 1,47. O valor anterior era de R$ 1,37, né? Ou seja, tivemos um aumento de 10 centavos, que é a média estimada de aumento que temos observado nas bombas nesses últimos dias, né? E sobre isso é uma decisão política da maneira como isso vai ser cobrado, né? Existem técnicas de tributação diferentes. Essas técnicas podem vir sobre uma porcentagem por preço do produto ou sobre um valor fixo, que é agora o que está sendo adotado desde essa alteração legislativa que nós tivemos em 2022. Isso para as distribuidoras, né, Marcelo? Agora, para poder determinar esse preço para o consumidor final, existe algum fator que determina a intensidade do impacto desse preço para o consumidor final, só para que a gente tenha uma noção e também para quem está nos assistindo agora, para ter uma ideia do quanto que ele pode estar sendo realmente cobrado justamente ou injustamente, Marcelo? Explique isso melhor para a gente. Uhum. Sobre essa questão de como os preços são formados até chegar ao consumidor no final, né? A formação de preços aqui no Brasil, elas têm vários fatores diferentes que podem impactar o preço que a gente observa na bomba de combustível nos postos de gasolina, né? Então, entre esses valores nós temos, por exemplo, o preço internacional do petróleo, a política de preços da Petrobras na refinaria, porque a Petrobras, como ela é um player, um agente do mercado, né, que domina essa parte da produção, essa cadeia econômica da produção de petróleo aqui no Brasil, né? Então, o preço que ela delimita ali nas refinarias impacta muito o preço final que é observado. Então, nós temos ali a questão do preço internacional do petróleo, essa política de preço da Petrobras, a própria carga tributária e a composição dos combustíveis, porque nós temos a gasolina, por exemplo, né? Ela é composta ali, além disso, né, com etanol anidro, então temos a composição dos combustíveis que pode variar o preço, né? E temos também as margens de lucro dos distribuidores e dos revendedores. Então, temos toda aquela etapa da cadeia econômica. Nós temos a importação do petróleo ou a produção das refinarias, depois disso isso vai para os distribuidores, que aí vão mandar para os postos de gasolina que vão ser vendidos. E a margem de lucro de todas essas etapas da cadeia econômica também impacta na formação do preço final do petróleo, da gasolina. Agora, Marcelo, qual alternativa resta agora para os empresários, né, para poder tentar minimizar os impactos desse aumento nos seus negócios, né, considerando que a gente já tem uma carga tributária alta
elevada aqui no Brasil, o que o empresariado pode, nesse momento, adotar para tentar mitigar um pouco desses impactos? Ou não tem realmente como fugir? Isso deve ser repassado ou não? Qual que é a avaliação que você faz? Para o empresariado que tenta, de alguma forma, tentar aliviar esse preço final para o consumidor, a única alternativa que eu enxergo é a questão de tentar otimizar os custos, né, e a cadeia produtiva do próprio negócio. Então, por exemplo, nós temos aí toda essa questão da formação dos preços. Esse é o custo de aquisição do produto que ele vai revender. Então, é muito difícil que ele não repasse esses custos relacionados à aquisição do produto dele, porque ele precisa, além desses custos, agregar uma margem sobre a qual vai tornar o negócio dele viável. Então, como que ele pode fazer para, de alguma forma, tentar compensar esse aumento? Né? Seria tentar ganhar eficiência em outros fatores ali relacionados ao negócio dele, né? Uma eficiência, seja na questão do transporte, do frete, onde vai chegar para ele, seja na questão de custos relacionados a funcionários e coisas nesse sentido. Né? Essa é a alternativa que a gente enxerga para tentar enxugar o máximo possível o custo, mas é muito difícil porque, de fato, né, o produto que ele vai revender ao final tem esse custo e ele tem que agregar ainda a margem dele para tornar o negócio viável. Uhum. Marcelo, e há espaço para questionamentos jurídicos, né, sobre essa questão do aumento do ICMS nesse momento, ou seja, por parte das empresas, pelo setor produtivo ou pelos consumidores? Juridicamente, há espaço para isso? A medida que foi efetivada pelo CONFAS, né, ela foi realizada em outubro do ano passado. Então, percebemos que nós tivemos ali um período de tempo até que ela finalmente entrasse em vigor. Então, isso está juridicamente adequado, porque sempre que temos algum tipo de aumento de tributos nesse sentido, né, esse aumento ele precisa observar um prazo mínimo. Então, nós temos um prazo mínimo ali de 90 dias até poder entrar essa questão do ICMS. E aí, isso, de fato, né, foi observado. Tivemos esse anúncio do aumento de preços em outubro do ano passado. E isso se efetivou agora somente em fevereiro. Então, de fato, juridicamente está adequado, né? E não há muita margem ali para a gente poder questionar isso. Perfeito, Marcelo. Quero muito agradecer por tua participação, teu tempo de vir aqui, explicar um pouco, principalmente desse panorama, dessa visão jurídica em relação a essa questão do aumento do ICMS, que no fim pesa mais no bolso do consumidor. Marcelo, um ótimo dia para você. Seja sempre bem-vindo aqui ao CNN Money. Muito obrigado, Débora. Tenha um ótimo dia para você e para a nossa audiência. Até mais. Tchau, tchau.